Fala galera, meu nome é Fábio Saoza, eu sou uma pessoa com deficiência visual e assim feito vocês, ou pelo menos boa parte de vocês, eu acredito, eu também estou completamente indignado com essa coisa do Flamengo vir a campo com 3 zagueiros. Eu vou falar um pouco sobre isso já já, mas antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, que ativassem o sininho e caso ao final da audição, caso vocês julgarem que o material foi bem produzido ou pelo menos bem apresentado ou feito com carinho devido, peço que vocês curtam o conteúdo, que deixem também um comentário, uma crítica, uma sugestão e que, por fim, compartilhem o conteúdo de modo que este possa alcançar mais pessoas, beleza, meus amigos, minhas amigas? Então é isso. Se inscrevam, curtam, comentem e também compartilhem, tá bom? Bom, olha aqui. A questão do jogo do Flamengo ontem, o clássico entre Flamengo e Botafogo. Muito já foi dito entre tantos canais aqui na internet, principalmente aqueles que lidam único e exclusivamente com o Flamengo, que não é o meu caso. Eu procuro falar de todos os clubes, claro que tem o Flamengo como meu clube do coração, mas procuro falar sempre com a imparcialidade devida. Então, não vou entrar muito naquelas questões de tática, disso, daquilo. Sim, o fato é que, corroborando o que já todos disseram, a escalação que o Sampaoli colocou em campo foi completamente equivocada também no meu entendimento. Aquela coisa dele colocar o Ayrton Lucas improvisado como um cara de meio, um volante, é uma coisa de maluco aquilo ali, cara. A gente tem o melhor lateral esquerdo em atividade, ele não pode entrar como peça de meio campo. Pô, você tem o Cebolinha, tá bom, bota ali o Cebolinha no meio campo e bota o Ayrton no lugar deles e vai pro jogo fazendo ali o feijão com arroz, o modo mais simples possível. Não sei o que houve com o Sampaoli, a desculpa que ele deu depois que ele havia treinado essa formação, essa tática, talvez um modo de surpreender ali o Botafogo, né? Ele mesmo disse que no seu entendimento ele jogaria o Gerson um pouco mais à frente para servir como um ponta, enfim. Gerson sentiu no aquecimento, não jogou e tudo deu por água abaixo. Ainda assim ele manteve o que ele havia planejado ao invés de mudar no último instante. Sua tática deu errada. Bom, o Flamengo jogou bem, jogou relativamente bem, controlou o Botafogo no momento que tinha que controlar, mas o ataque não funcionou e novamente a parte defensiva falhou e falhou feio. Claro que a primeira falha ocorreu por causa da imaturidade do lateral direito, aquele garoto, assim, garoto pegando um clássico Maracanã lotado, obviamente o seu sistema nervoso não ia suportar por muito tempo, assim como o sistema nervoso do Mateuzinho pipocou no Mundial de Clubes, que ele entrou em campo totalmente pilhado e enfim, acabou cometendo o pênalti lá contra o Al Hilal. Então, no caso aqui do clássico ontem no Maracanã foi a mesma coisa, lateral direito, garoto novo, inexperiente, fez um pênalti bobo, imaturo, enfim, ali a derrocada do Flamengo começou a ser desenhada. Mas o que mais me incomodou, além dessa questão do Ayrton Lucas ter entrado como jogador de contenção no meio campo, foi aquela questão dos 3 zagueiros, sendo um deles o Davi Luiz. Ou seja, o Flamengo tem 3 zagueiros na formação e 2 zagueiros na prática. O Davi Luiz só é um jogador profissional no seu próprio entendimento, porque no entendimento dos torcedores ele já se aposentou há muito tempo. O Davi não vem jogando absolutamente nada, vem falhando sistematicamente. O melhor zagueiro que a gente tem atualmente é o Léo Pereira. Este sim tá jogando muita bola. Ontem o garoto se sacrificou pra caramba. Ele fez o papel de lateral, ele ficou subindo o tempo todo. Foi um jogador agudo, coisa que era para ser feita pelo Ayrton Lucas, mas o Léo deu conta do recado. Mas ainda assim a parte defensiva do Flamengo continua sendo muito frágil. Os 3 zagueiros não estão funcionando. Eu fico aqui na torcida para que o Sampaoli pare com essa loucura o mais rápido possível. Bom, Santos mudou um pouco a sua postura dentro de campo, continua sendo um goleiro inseguro, mas pelo menos com os pés ele aprendeu a jogar um pouquinho. Acho que o Sampaoli vem forçando isso, mas óbvio que tu ver o teu goleiro praticamente na linha do meio campo causa um frisson na barriga que não tem tamanho, né? O Santos falhou nos gols? Não, acho que não falhou nada não, mas enfim, é o goleiro que até agora não caiu nas graças da torcida, ao passo que o goleiro do Botafogo ontem operou vários milagres, fechou o gol, o garoto lá agarra muito, muito mesmo. O nosso que eu digo do Flamengo, enfim, continua sendo um goleiro que não passa a segurança, que é péssimo para um time de futebol. Bom,
Outra questão aqui que foi sendo martelado ao longo do dia é a coisa do Gabigol, né? O Gabigol perdeu muitos gols, pelo menos 2 ou 3 gols feitos, incomodou demais seus torcedores. O Gabigol foi pego para Cristo, foi o jogador mais criticado. Na verdade, a galera já vem pegando no pé dele há muito tempo. O Gabi não está conseguindo fazer gol de bola rolando, os gols que ele vem fazendo é tudo de pênalti. Ontem ele teve a chance de se redimir, mas porra, ele realmente está muito aquém do que ele pode apresentar. Mas ainda assim, galera, ao contrário de todos, eu não vou criticar o Gabigol. Não tem como criticar o Gabigol. Não é que tu vai ser um fã incondicional e ele é o intocável, não é isso. Apesar da história linda que ele construiu dentro do Flamengo, ele é passível de críticas, sim. Mas eu acho que neste caso ele não é de todo culpado, não. O sistema que o Flamengo vem apresentando, vem sacrificando o futebol do Gabigol. O Gabigol não pode ser o segundo atacante, ele tem que ser o primeiro atacante, pois foi como primeiro atacante que ele se consagrou à frente do clube. E por ser o Pedro o atacante número 1, o Gabi fica ali meio que recuado, vai para um lado, vai para o outro, vem buscar a bola, etc e tal. E obviamente quando ele chega em condições de finalizar, talvez ele esteja um tanto cansado, talvez sua parte física esteja um pouco debilitada, talvez até mesmo o seu sistema mental esteja meio fraquejando, sabe? Acho que ele está se desgastando nessa função que ele vem fazendo e quando vai dar aquele arremate final, ele não está condicionado tanto físico quanto psicologicamente para alcançar o êxito. Diferente do Pedro, né? Que fica ali na frente, o Pedro espera muito a bola chegar no pé dele. Claro, o Pedro é um excelente atleta, ninguém discute seu talento, sua condição, enfim. E o Pedro finaliza com mais qualidade, mas é aquilo, o cara tá ali condicionado àquilo, então o Pedro não tem que se preocupar. Então fica mais fácil pro Pedro, tanto tá mais fácil que a gente vê aí o espelho nos gols que o garoto vem fazendo. São 21, né? 21, 22 gols contra 10 ou 11 do Gabigol, parece, né? Eu acho que o Gabi deveria voltar a ser o atacante número 1, mas isso só vai acontecer caso o Pedro seja posto no banco e talvez o Bruno Henrique voltando em condições físicas plenas esteja voando e não vai ter como tirar o Bruno Henrique, enfim, vendo ali o BH dentro do campo, a torcida vai querer que a dupla de 2019 seja reeditada, então vai sobrar para o Pedro. Outra temeridade que eu vejo neste time que foi posto em campo ontem foi ver o Everton Ribeiro no banco de reservas. Porra, a desculpa que deram também foi que o Ribeiro estava lesionado, não estava na sua condição plena física e tudo mais. Não interessa, é um clássico, são 90 minutos. Vai pro sacrifício, cara. Vai pro sacrifício porque o Botafogo já estava com 2 vitórias. O Flamengo só tinha uma vitória e uma derrota. Estava muito atrás da tabela. Então, cada rodada é muito, muito importante. Aquilo ali, em suma, era um jogo dentro de casa. Então, o Flamengo não poderia perder aquele jogo. Então, o Everton Ribeiro, como teve condições de jogar o segundo tempo, jogou muito bem por sinal, por que não entrar no primeiro tempo e ir até onde ele tinha condições? Pô, faz o primeiro tempo, dá o sangue, entra no segundo tempo, joga pelo menos 15 minutos, beleza, constrói o placar e sai. Simples, cara. É uma mania que esses treinadores têm de fazer o contrário quando o óbvio tá ali, ó, debaixo do nariz de todo mundo, sabe? Então, uma temeridade ver o Everton Ribeiro no banco de reserva e ver o Vidal dentro de campo. O Vidal é outro que está jogando com o nome, a torcida já manjou qual é a dele, basta o Sampaoli dar o aval e sim colocar o atleta ali no banco e ponto final, cara. Assim como o Davi Luiz, Vidal, Felipe Luiz, enfim, esses caras, né, não tem mais o cacife que seu nome apresenta. No todo, o Flamengo jogou bem? Sim, jogou bem, mas o Botafogo foi muito melhor, muito mais cirúrgico, muito mais eficiente. A vitória do Alvinegro foi merecida, foi muito merecida. O time jogou com seriedade, jogou com humildade, jogou com aplicação tática e o Flamengo, sei lá, talvez pela cabeça dura ou o ego de seu treinador, entrou em campo completamente sacaneado em termos táticos. O Flamengo agora tem 2 derrotas e 1 vitória. São 3 pontos somente, está lá embaixo da tabela. Nem sei qual é a colocação do rubro-negro agora, mas Botafogo é líder com méritos e vamos ver se o glorioso de General Severiano permanecerá com gás para se manter lá no topo da tabela. Foi uma rodada bem interessante, bem divertida, com grandes jogos. Enfim,
No quesito de emoção, o Campeonato Brasileiro está aí, ó, nota 10. O Flamengo tá sambando, tá rateando e a gente espera que as melhorias sejam feitas o mais rápido possível. Bom, galera, um assunto rápido aqui que eu gostaria de destacar foi o que aconteceu no clássico de ontem, lá na Série B, entre o ABC de Natal e o Ceará. O jogo terminou com a vitória do Ceará por 2-1, mas o ABC fez uma coisa muito bacana, em especial pra gente, deficientes visuais. Formação que o ABC aplicou muito linda, muito bacana e quando eu fiquei sabendo, sinceramente, chegou a causar emoção. Pela primeira vez, pelo que eu lembro, um clube de futebol dedicou ali um espaço de sua camisa, um espaço de suas tradições a homenagear os deficientes visuais. Então todos os atletas do ABC entraram em campo com vendas nos olhos e ao seu lado havia uma pessoa com deficiência visual. E outra coisa, o clube lançou uma camisa exclusiva, uma camisa de jogo bem bonita. Há de se dizer que ela traz o tecido tátil para que nós que não enxergamos possamos entender o aspecto visual da blusa através do toque, do tato, né? Então a camisa possui tecido tátil e os nomes dos atletas colocados ali em braille. Pô, isso é muito bem pensado, parabéns ao marketing do ABC, parabéns ao clube como um todo e isso é muito bonito, muito importante, parece pouca coisa, parece bobagem para você que enxerga, que toca em seu dia a dia de forma mais comum e natural possível, mas não. Pra gente que lida diariamente com as dificuldades da deficiência visual, quando a gente vê uma ação deste porte, deste nível, sim, é de se tirar o chapéu, é de se agradecer até. Então, em nome de todos aqueles que gostam do futebol, que amam futebol e que consomem futebol através da audição, eu assim, agradeço ao ABC pela iniciativa e espero que outros clubes façam a mesma coisa. Enfim, acessibilidade nos estádios, nos jogos, nas transmissões aumentem. A Globo recentemente aplicou aí o recurso da audiodescrição, começou com esse sistema ali na Copa do Mundo, foi muito bacana tu assistir jogos com audiodescrição, então eu acho que a coisa está caminhando por um caminho bacana e a gente só tem que agradecer e esperar que novas ações brotem aí nos gramados do Brasil. Então parabéns ao ABC e muito obrigado à sua diretoria. Fechando aqui o vídeo, só um último retoque. O Paulo Sousa, o português Paulo Sousa, a zica que estava impregnada no Flamengo, pelo visto na Itália, ele realmente voltou a dar certo. Eu acho que se ele veio para o Flamengo, ele deu certo em algum momento em sua vida. Então, se ele já deu certo em algum momento em sua vida, ele voltou a dar certo quando pôs os pés em território italiano. O Paulo Sousa, agora o treinador da Salernitana, um pequeno clube da Série A do futebol italiano, conseguiu atravessar o caminho da Nápoles, impedindo o título da grande equipe, né? O Nápoles estava ganhando até o finalzinho do jogo por 1-0 e aquela vitória consolidaria ali o seu 33º título, parece. Mas no finalzinho, a equipe do Paulo Sousa fez um gol, empatou a partida e melou a comemoração da Nápoles. O barato é que é o seguinte: com esse empate, a Salernitana agora está a 9 jogos de invencibilidade. São 7 empates e 2 vitórias. Parece bobagem, mas é o suficiente para manter o clube italiano ali longe da zona do rebaixamento, que, como o próprio português já falou, é sua principal meta. Não deixar que a Salernitana caia para a segunda divisão. Então, parabéns ao Paulo Sousa, parabéns à sua equipe e aos torcedores da Nápoles. Tudo bem, fica para a próxima rodada. Seu título é inevitável, assim como foi inevitável o estalo do Thanos. Muito obrigado, galera. Eu sou o Fábio Souza, como disse, sou uma pessoa com deficiência visual. Este é meu canal Jogo às Cegas. Volto a pedir que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e vamos que vamos. Até os próximos conteúdos. Ótimos jogos a todos, boa noite, ótimo descanso. Valeu!